Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus, aqui estamos nós mais uma vez com mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos, inclusive os inimigos deste canal. Sejam bem-vindos vocês também. Meus queridos, nós nos últimos vídeos temos procurado salientar muitas coisas acerca do sábado enquanto selo, né? Como a Bíblia não chancela esse tipo de proposição feita pelos adventistas, né? Ou seja, o sábado será o selo quando a besta se manifestar e exigir adoração e promulgar um decreto dominical. Então, a guarda do sábado se constituirá no selo de Deus. Quem não guardar o sábado vai receber o sinal da besta e, consequentemente, estará perdido. A Bíblia não chancela tal tipo de coisa. Afirmar tal tipo de coisa depõe contra, entra em rota de colisão com os fundamentos do Evangelho da Graça do Senhor Jesus. Nós falamos alguma coisa acerca de Laodiceia. Laodiceia é uma igreja que não recebe nenhum elogio da parte de Cristo. E Laodiceia, por conta de sua postura, digamos assim, ela deixa Cristo de fora. Laodiceia é uma igreja amada por Deus. Mas muito embora a igreja, ela se desviou. Mas como Deus ama a igreja, e como Deus não abandona a sua igreja, veja, quando eu digo igreja, não estou falando de igreja visível, não estou falando de placa de igreja, não estou falando em termos de denominação, estou falando em termos místicos. Igreja é o corpo místico de Cristo. E Cristo não abandona o seu corpo. Como é que Cristo vai abandonar seu corpo? Laodiceia é corpo de Cristo, no entanto, se desviou. As três coisas que Cristo aconselha Laodiceia a comprar dele, as três coisas, são colírio, para que ela possa enxergar a sua real condição, ouro, refinado no fogo, e vestes brancas. Não necessariamente nessa ordem que eu acabei de citar aqui agora. Mas veja, colírio. Para ela se tornar igreja, a primeira coisa que ela recebeu foi colírio. Através da obra, da operação regenerativa do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando chega e regenera, ele traz o colírio santo, através do qual nós enxergamos a nossa real situação diante de Deus. E então nos arrependemos e temos fé em Jesus graças à operação do Espírito Santo. A igreja já recebeu o colírio, mas agora ela precisa de colírio de novo. Ouro refinado no fogo é um tipo da fé, mas quando ela foi regenerada também, ela recebeu fé. Mas agora Cristo aconselha ela a comprar fé dele. Colírio, fé. Vestes brancas. Quando a igreja foi regenerada, ela recebeu vestes brancas. Ora, afinal de contas, ela é igreja, ela foi justificada. Ela foi glorificada, ela recebeu vestes brancas. Então, na verdade, a igreja possuía essas três coisas, se você for analisar de forma detida, fundamentada na palavra de Deus. Era a igreja. Nenhuma igreja nasce, nenhuma igreja vem a existir, eu estou falando em termos de corpo místico de Cristo, não em termos de denominação, sem o colírio do Espírito Santo, sem a fé e sem as vestes brancas. No entanto, a igreja de Laodiceia
precisava comprar de Cristo todos estes três elementos. Por quê? Porque ela havia deixado para trás isso. Ela havia se desviado do caminho. Sabe-se lá por que razão, ou quais foram as razões ou os motivos que fizeram com que ela se desviasse. Mas o fato é que a igreja, e não só a igreja de Laodiceia, enquanto igreja corpo de Cristo, recebe a pressão, recebe os embates do diabo que a odeia enquanto corpo de Cristo. E talvez por conta disso, dessas pressões, desses embates, dessas guerras, dessas batalhas espirituais, é que ela tenha se desviado. E nós deixamos claro aqui, ao analisarmos a carta à igreja de Laodiceia, quão grave é a condição dela, porque Deus mesmo diz o seguinte: olha, você não é frio, porque se você fosse frio, eu faria uma obra regenerativa com você. Frio é aquele que está morto para Deus. Ele não pertence a Deus ainda. Fria era a condição de Laodiceia antes de se tornar igreja de Deus. Essa era a condição. Então, uma pessoa fria, ela tem todas as condições de receber a obra regenerativa do Espírito Santo. Deus pode fazer alguma coisa com frio, como ele faz. Mas Deus diz: olha, você não é frio. Aí Deus diz também: mas você não é quente. Você está num estágio ou numa condição de intermediária. Está falando para a igreja, né? Você tá no meio do caminho, você é morno. E nós mostramos para vocês 3 tipos de condição espiritual. O frio, como eu acabei de dizer aqui agora, é aquele que está na carne. É aquele que se deixa dominar pela carne. Não há absolutamente nada de espiritual na vida do frio. Ele é carne, ele é dominado pela carne, e é a carne que orienta a sua vida. O quente é aquele que está já completamente ligado a Deus. Ele foi objeto do Espírito Santo que o regenerou, o trouxe à vida. Concedeu-lhe o arrependimento para que ele enxergasse, através da visão de sua real condição, se arrependesse dos seus pecados. É quando a gente enxerga a nossa real situação diante de Deus que a gente se arrepende dos nossos pecados. Então, o arrependimento é uma concessão do Espírito, como a Bíblia diz. Mas aí o Espírito nos concede o dom da fé, através do qual nós cremos em Jesus como nosso substituto. Nosso substituto. Através de quem nós alcançamos justiça diante de Deus. Então, todas essas 3 coisas, colírio, ouro provado no fogo, vestes brancas, tudo isso a gente recebe quando a gente é regenerado. Agora, a condição de Laodiceia é grave justamente por isso. Ela, após receber tudo isso, na medida em que o tempo foi avançando, ela foi deixando de pautar a sua vida por isso. E ela foi se esquecendo de que ela não precisava de mais nada além disso para pertencer a Deus. E ela então deixa Jesus de fora, e passa a tentar agora fabricar algo que Deus já havia concedido a ela, que era o quê? A redenção, a salvação, perdão dos pecados. Mas não, ela acha que ela tem o poder de contribuir com Deus. Laodiceia acha que tem o poder e que precisa
estar em colaboração com Deus, em sinergia com Ele, para ratificar a salvação que Deus já lhe concedeu. Ao fazer isso, ela deixa Cristo de fora. A mesma coisa vai acontecer com você, meu irmão. Quando você achar que você precisa fazer alguma coisa para que Deus ratifique a salvação que Ele já te concedeu, você, com isso, estará deixando Cristo de fora da sua vida. Foi isso que aconteceu com Laodiceia, e essa situação de Laodiceia era grave, porque o próprio Deus disse: olha, estou a ponto de vomitá-la da minha boca, por conta da sua mornidão. E o que é a mornidão? É uma imitação do quente. Laodiceia estava imitando o quente, mas não era quente. Ela se parecia com quente, mas não era quente. Era uma igreja que entrou num estágio de fingimento, e que, se Deus não vem ao seu socorro, com certeza Laodiceia seria vomitada da boca de Deus. Vomitada da boca de Deus. Deus não disse que vomitaria ela, Deus disse que estava a ponto de fazê-lo. Mas porque Deus já havia constituído Laodiceia como sua igreja, é que Ele vem ao seu socorro, com disciplina, com correção, com repreensão. Laodiceia, arrependa-se desse seu curso. O arrependimento é isso. É uma volta de 180 graus no curso da sua vida. Você está caminhando por um caminho, Laodiceia, distante de Jesus. Quanto mais você caminha, mais você deixa Jesus para trás. Arrependa-se, Laodiceia. Volte para o caminho. Seja zelosa, igreja de Laodiceia, nesse sentido de confiar a sua vida inteiramente a Cristo, como foi no início. No início de tudo, Laodiceia, você era assim. Você confiou em Cristo. Por que agora, você que começou pelo Espírito, Laodiceia, está querendo se justificar agora, se aperfeiçoar agora na carne, Laodiceia? Arrependa-se. Volte a ser uma igreja zelosa. Arrependa-se. Volte para o caminho. E Jesus, então, vem ao seu encontro porque Ele a ama. Ele diz claramente isso. Eu disciplino e repreendo a todos quantos amo. Se você é filho de Deus, pode ter certeza que em algum momento Ele vai te repreender. Ou então, em todos os momentos, Ele vai te repreender. Por quê? Porque o Espírito Santo está em você. Veja que o próprio fato da carta de Laodiceia exprimir isso, ou seja, eu repreendo e disciplino a todos quantos amo, é uma evidência de que o Espírito Santo está falando com a igreja. Ele vem ao socorro da igreja e quer corrigir o rumo da igreja. Arrependa-se. Arrependa-se. Abra a porta e deixe Jesus entrar para estar com você, Laodiceia. Então, meus queridos, Laodiceia diz muito acerca dessa questão da sua tentativa de, em sinergia com Deus, ratificar aquilo que Deus já confirmou em você, que foi a salvação, que foi a redenção. É essa tentativa humana de colaborar com Deus para que você garanta a sua salvação. Você, tudo que sai de você, nesse sentido, vai dizer o profeta Isaías, é trapos de imundície. Trapos de imundície. Você não tem condição de contribuir com nada para a sua salvação diante de Deus. Primeiro porque você já foi e você se nega a reconhecer isso. Se nega a reconhecer isso. Aqui em 2 Timóteo 2,19,
Olha o que a Bíblia diz. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Firme fundamento de Deus. Quando a gente vê essa expressão firme fundamento, a gente pensa logo no quê? No alicerce, né? Nas colunas que sustentam o edifício, ou no alicerce que sustenta o edifício, né? O firme fundamento de Deus permanece. Que firme fundamento é esse aqui? Permanece tendo este selo. Olha, qual é o selo? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Não pense você que Deus não sabe quem você é. Não pense você que Deus não te reconhece enquanto filho dele. Não pense isso. Deus sabe quem você é. Afinal de contas, foi ele quem escreveu o seu nome no livro da vida e veio atrás de você no tempo dele. Portanto, Deus já te conhece antes da criação de todas as coisas. Desde a eternidade, Deus já sabia quem você seria, o que você faria, onde você moraria, em que família você nasceria, que língua você falaria, a que país você pertenceria. Sabia de tudo acerca de você. Deus te conhece, irmão, irmã. Deus sabe quem você é. Você não precisa estar fazendo nada para que Deus te reconheça enquanto filho ou filha dele. Não, você não precisa ficar preocupado com isso. A sua preocupação agora é em estar firmado em Jesus. E por estar firmado em Jesus, a sua preocupação agora deve ser com os demais que não estão. Sua preocupação agora deve ser com o mundo que ainda não conhece a Jesus. Ou seja, você agora deve ser o sal e a luz desse mundo. Mas não fique preocupado com a questão de Deus te reconhecer ou não enquanto filho ou filha dele. Não é essa a questão que deve te preocupar. Se você se desvia do caminho por alguma coisa, por algum motivo, em função de ter cometido algum ato pecaminoso, saiba que Deus vai te corrigir, vai te disciplinar, vai te repreender. Porque Ele odeia você? Não, porque Ele ama você. Porque Ele quer fazer com que você perca a sua salvação? Ele está mais interessado nisso? Esse é o interesse maior de Deus? Não, é porque Ele ama. Se Ele ama, esse amor dele é salvífico, Ele quer te trazer de volta para o caminho. E se você ouve a voz de Deus te repreendendo e te disciplinando, dê graças a Deus, porque Deus está com você. Então, o selo, o firme fundamento permanece tendo este selo. Que selo? Deus conhece todos aqueles que a Ele pertencem. Deus conhece, Deus sabe quem são eles, desde a eternidade. Isso não muda. Isso não muda, é firme fundamento, não muda. Nada pode corroer esse firme fundamento. Nada pode corroer esse firme fundamento. Nada. Aí eu remeto você para Romanos capítulo 4. Lê comigo, verso 11. Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Olha, a Bíblia diz que a circuncisão era um sinal, mas a Bíblia diz também que o sábado era um sinal. Então, havia dois sinais no povo judeu. O primeiro foi o sinal da circuncisão. A circuncisão veio primeiro. Não foi o sábado que veio primeiro. Não foi o sábado enquanto sinal que veio primeiro.
O primeiro sinal de Deus em seu povo foi a circuncisão. A circuncisão representou um pacto, uma aliança que Deus fez com Abraão e a sua descendência. Abraão e a sua descendência. E a Bíblia só diz, veja, só diz que a circuncisão era um sinal como selo da justiça da fé. A Bíblia não diz isso aqui acerca do sábado, mas ela diz acerca da circuncisão. Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Selo da justiça que provém da fé. Então, qual é o selo? Qual é o selo que faz com que Deus nos reconheça enquanto seus filhos, enquanto todos aqueles que pertencemos a Ele? Qual o selo? A justiça desse próprio Deus, que nos é aplicada quando temos fé em Jesus. Essa é a justiça. Essa é a justiça. Este é o selo. Este é o selo, a justiça de Deus em nós, mediante a fé, por meio do trabalho do Espírito Santo. A Bíblia diz isso acerca da circuncisão. A Bíblia não diz isso aqui acerca do sábado. Deus vai dizer, olha, o sábado é um sinal entre mim e você, povo judeu, para que vocês saibam que eu sou o vosso Deus. Eu sou o vosso Deus. Por que Deus tem que dizer isso para eles? Porque, embora o povo judeu tivesse sido liberto do cativeiro egípcio, recebido todas as suas leis, manifestações gloriosas, fantásticas e espetaculares da presença de Deus com ele, o povo ainda se rebelava contra Deus. O povo judeu procurava, através daquele coração duro, né? Dura cerviz, se imiscuir em adoração a deuses falsos. O povo constantemente estava em rebelião contra Deus. Então Deus tem que dizer isso para eles, olha, o sábado é um sinal entre mim e vocês, para que vocês saibam que eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Deus de vocês, e não os deuses das outras nações ímpias e pagãs. Eu sou o Deus que os santifica. Sou eu que torno vocês, que tenho o poder de tornar vocês semelhantes a mim, porque santificação é isso. É um processo de assemelhamento à pessoa de Deus. Porque a humanidade havia se distanciado da imagem e semelhança de Deus. Deus tem que trazê-los de volta, ainda que seja um processo, no caminho do assemelhamento com Ele mesmo. Santificação é isso. É nos conformarmos à imagem desse Deus. Isso é santificação. Então Deus é obrigado a deixar claro os motivos pelos quais aquele povo teria que observar o sábado enquanto mandamento. Eu sou Deus de vocês, aquele Deus que criou todas as coisas, fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Mas é sabido, né? O que foi que aconteceu no Éden? Adão e Eva pecaram, Deus obrigatoriamente teve que sair do seu descanso, né? Mas Deus então vem agora com a proposta de restaurar aquele descanso, aquele Shabat perdido lá no Éden, né? Então a primeira justificativa que ele dá para o povo guardar o sábado é essa. Ó, eu sou o Deus Criador, que criou todas as coisas. Em 6 dias e descansou no 7º, abençoou e santificou. Eu quero que vocês parem, descansem nesse dia. Se lembrem, recordem o que foi que aconteceu no Éden.
E através do quê? Através daquele ritual onde o animalzinho era morto em seu lugar, Deus queria imprimir a ideia, na mente, nos corações do seu povo, o seguinte: olha, eu enviarei o meu filho, o Messias, que irá substituí-los em sua pena, em sua condenação e penalidade, para que vocês voltem a desfrutar comigo daquele Shabat perdido lá no Éden. O sábado tinha esse propósito. Quero que vocês saibam que eu sou o vosso Deus. E sou eu que estou santificando vocês. Quero trazê-los de volta ao Shabat, aquele Shabat que vocês perderam lá no Éden. O sábado tinha esse propósito, de fazer com que eles se esquecessem de si mesmos, não que deixassem de reconhecer a situação espiritual na qual eles estavam diante de Deus, ou seja, a situação de condenação, não era isso. Mas que eles não pensassem que através deles mesmos eles adquiririam méritos diante desse Deus, para receber o favor diante de Deus. Não. E a circuncisão, como diz aqui Paulo acerca de Abraão, recebeu essa função. Sinal, circuncisão como sinal, como selo da justiça da fé. Uma representação do selo da justiça que provém da fé. Então, nosso selo não é a guarda do sábado. O nosso selo é a justiça de Deus que provém da fé. Ela é aplicada em nós. Ela é atribuída a nós. Por conta do que Jesus fez. Esse é o nosso selo. É o Espírito Santo que aplica a justiça de Deus em nós. Esse é o selo. O selo não tem nada a ver com a guarda do sábado para que você possa receber a aprovação de Deus, de que você é filho ou filha dele, coisa que irá distingui-lo dos adoradores da besta. Isso não é necessário, por quê? Porque Deus conhece aqueles que pertencem a Ele. Deus não precisa mais de marcar os seus, porque Ele já os marcou. Marcou como? Com a sua justiça. Nós que cremos em Cristo já recebemos o selo. Você que crê em Jesus já recebeu o selo, você já foi selado, você já foi selada. Olha o que Paulo em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 22 diz. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22. Mas aquele que nos confirma, escuta isso, nos confirma, aquele que nos confirma, juntamente com vocês, em Cristo, e que nos ungiu, é Deus. 22. Que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Olha só. O que Deus fez conosco? Ele nos confirma, Ele nos confirmou, nos ungindo e pondo o quê em nós? O seu selo em nós. Através de quem Ele fez isso? Nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Em nosso coração, irmão. Não foi no seu corpo, foi no seu coração, na sua mente. Aqui, ó. Você já recebeu o selo. Você já é uma pessoa selada, confirmada, ungida diante de Deus, pois Ele pôs o seu selo em você por meio do Espírito Santo. Aqui. Aqui. E aí? Você vai ficar brigando com a palavra de Deus que afirma categórica e insofismavelmente que você já foi selado?
Você não precisa guardar o sábado para ser selado. Ora, esse é um assunto importante. Se o sábado realmente devesse ser o selo de Deus, especialmente agora nos últimos dias, vocês acham mesmo que nem Jesus, nem os apóstolos falariam alguma coisa? Se o selo fosse, se o sábado devesse carregar em si esse papel de selo, através da sua guarda marcasse aqueles que são de Deus ou não, vocês acham mesmo que não haveria alguma coisa acerca disso na palavra dele, na palavra de Deus? Pois Jesus não fez nenhum discurso acerca de sábado, muito menos enquanto selo, através do qual nós receberíamos a sua salvação. De forma alguma. Nenhum dos apóstolos também fez qualquer discurso nesse sentido. Não há nada nesse sentido relativo a sábado, selo e sábado, como condição de selamento e salvação. Não há nada disso na Bíblia. Isso é uma invenção adventista. É a teologia adventista fazendo malabarismo com a palavra de Deus para fazê-la convergir aos seus postulados teológicos, que são, muitos deles, muitos falsos, erigidos, edificados sobre um falso fundamento. Deus sabe quem você é. Muito antes de criar você, Deus já sabia quem você seria, porque Ele colocou o seu nome no livro da vida. E porque Ele colocou o seu nome no livro da vida, Ele veio até você. E quando Ele vem até você, Ele te confirma como seu filho, ungindo você, colocando o selo dele em você por meio de quem mesmo? Da obra do Espírito Santo. Você foi selado com a justiça desse Deus. A justiça que você carrega agora em si pertence a Deus, ela foi atribuída a você por conta do que Jesus fez. E você consegue essa justiça, ela chega até você pela fé. É pela fé. Ponha isso na sua cabeça, no seu coração, meu irmão. Selo, o selo de Deus é a sua justiça, que nos alcança pela obra do Espírito Santo em nós. O Espírito é o penhor. O que é o penhor? O penhor é uma garantia. Penhor é uma garantia. Olha o que diz a NVT nesses dois versículos que nós acabamos de ler, de 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. Olha o que a NVT diz. Olha como é interessante essa tradução. É Deus quem nos capacita, e a vocês, a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade, ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que Ele nos prometeu. Olha só como esse texto é esclarecedor. O sábado constituía um sinal entre Deus e o povo judeu. Eu já mostrei isso aqui para vocês. Eu tenho certeza que vocês já viram a mesma coisa de muitos outros homens e mulheres de Deus que tiveram esse entendimento acerca do sábado. Todas aquelas leis promulgadas no deserto logo após a libertação do cativeiro egípcio, aquelas leis foram dadas ao povo judeu. Todas aquelas leis. Aquele código legal constituído por 613 mandamentos. Veja, aquele código foi firmado com o povo que Deus havia libertado do cativeiro egípcio. Deus é categórico em dizer o seguinte: olha, essa aliança que eu estou fazendo com vocês agora, no Sinai, eu não fiz essa mesma aliança com seus pais. Vocês estão vendo? Deus não promulgou essas leis para Abraão.
Deus não deu essas leis para Abraão guardar. O pacto com Abraão foi fechado através da circuncisão. Mas veja, Abraão não foi justificado porque ele foi circuncidado. Abraão não recebeu justiça quando ele se circuncidou. Não. Ele já havia recebido a justiça de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 15. Ele creu nas promessas de Deus, de fazer dele o quê? Uma bênção para todas as famílias da terra. Não somente para o seu povo, para a sua descendência, mas para todas as famílias da terra. Então, essa aliança que Deus fez com Abraão, primeiro Deus justifica Abraão, mas depois ele firma essa aliança com Abraão, através da circuncisão. Isso está no capítulo 17. Deus promulga suas leis depois para quem? Para o povo judeu, recém-liberto do cativeiro egípcio. E Deus diz, olha, eu não fiz essa aliança aqui que eu estou fazendo com vocês aos seus pais. Onde é que ele diz isso, alguém pode perguntar? Deuteronômio capítulo 5, versos de 1 a 3, e diz assim, Moisés chamou todo Israel e lhe disse, escute Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam e tenham cuidado de pôr em prática. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Viu? Então todas aquelas leis foram dadas especificamente para o povo de Israel, o povo que Deus havia libertado do cativeiro egípcio. Inclusive guarda de sábado. Deus não promulgou essas leis, não deu essas leis para Abraão. Deus não exigiu de Abraão guardar sábado. Abraão foi justificado não porque guardou essas mesmas leis que o povo de Israel estava obrigado a guardar agora. Abraão foi justificado pela fé, quando ele creu na promessa de Deus. Isso é significativo, porque Abraão, ele é um tipo, ele nesse aspecto, ele passa a ser um tipo de Cristo, em quem todas as famílias da terra serão abençoadas por Deus. E não apenas a sua descendência. Então, Abraão é tanto pai da circuncisão, quanto daqueles que não são circuncisão. Abraão é pai dos circuncidados e daqueles que não foram circuncidados, da circuncisão e da incircuncisão. Abraão é pai de todos esses. Então, meus queridos irmãos, nós temos que entender isso. O selo já nos foi concedido por Deus através da obra do Espírito Santo em nós. Estamos selados. Já fomos selados. Você não precisa guardar o sábado para ser selado. Repito mais uma vez, você pode guardar o sábado. Você está livre para guardar o sábado. Desde que você não imponha este sentido, este significado à guarda do sábado. Ou seja, se eu não guardar, Deus não me selará. Esqueça isso, meu irmão. Abandone esta ideia legalista, laodiceana. Abandone isso. Laodiceia imita o quente. Laodiceia imita o quente. O que é a imitação do quente? É quando você pratica as obras da lei com o propósito de ser justificado diante de Deus, quando na verdade você já foi. Você já foi justificado, você já foi selado. Você não está mais debaixo desta lei, ou seja, da letra da lei. Significa agora que você tem que andar de forma libertina, pervertida? Não. Todos os princípios morais existentes na lei estão agora dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você.
Olha o que diz Paulo aos Efésios. Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. O que ele diz? E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção? Você já foi selado. Você possui o selo de Deus. Este selo identificador de que você pertence a Ele. Você é filho ou filha dele. Você foi adotado na família de Deus, em Jesus. Tudo isso em Jesus. Você agora tem que escolher. Ou você fica na lei, na letra da lei. Quando você tenta guardar o sábado, você está tentando o quê? Você está tentando o quê? Você está tentando se justificar pela letra da lei. Você está invocando algo acerca do qual você não está mais sujeito. Você não está mais sujeito à letra da lei. Sábado, a guarda do sábado era litúrgica, ritual, cerimonial. O sábado era uma sombra, como diz Paulo aos Colossenses. Uma sombra de uma realidade que viria e que se cumpria em Cristo. A realidade do corpo de Cristo. O sábado se cumpre em Jesus. Jesus, ele garante para nós agora o Shabat eterno, perdido lá no Éden. O sábado eterno, perdido lá no Éden. Então você não está mais sob a obrigação de guardar a letra da lei mais. Esqueça isso, meu irmão. O livro da lei, as tábuas de pedra que estavam dentro da arca, já passaram. O fato de Moisés ter sido orientado a inserir as tábuas contendo os 10 mandamentos dentro da arca, quer dizer o quê? Quer dizer que Deus precisa guardar a lei para que através da sua guarda da lei no seu Filho, ele salvasse o seu povo. Então, quando você tem fé em Jesus, o que acontece? Eu tenho que falar isso de novo, né? A gente tem que estar repetindo aqui, porque muita gente não entende. Tem uns que não querem entender e ficam escrevendo aqui alguns comentários idiotas, né? Não querem, porque não querem entender mesmo. Não adianta, você pode explicar 1 milhão de vezes aqui que eles não vão querer entender. Mas tem outros não, que têm dúvidas, né? E aí fazem algumas perguntas, fazem alguns questionamentos. Então tá. Se eu não estou mais na obrigação de guardar a letra da lei, eu não estou mais debaixo da letra da lei, o que acontece? Romanos 3:31. Anulamos então a lei pela fé? Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Então, como é que você confirma a lei em você, irmão? Você não está confirmando a lei em tábuas de pedra e nem em livro da lei. Isso passou. Como é que você confirma a lei? Confirma a lei em você, em você. Porque agora você vive sob a égide da nova aliança e as leis de Deus foram inscritas dentro de você, aqui na mente, não no seu corpo, mas na sua mente. Então, como é que você confirma? Como é que você... É como diz a NVT, né? Como é que você guarda a lei, os princípios morais da lei de Deus agora? Como? Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Como é que você confirma a lei dentro de você? Pela fé. Pela fé. É desse modo que você confirma a lei dentro de você. Olha, deixa eu ler esse texto na NVT para que você tenha uma noção do seu real sentido. Romanos 3:31 aqui na NVT. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei?
Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Está entendendo como é que você cumpre a lei agora? Como é que você cumpre a lei? Como é que você confirma a lei em você? Você cumpre a lei em você? É pela fé. Você se esqueceu do pacto da nova aliança? Você se esqueceu? Então a gente está te lembrando aqui agora, né? Como Cristo fazendo com Laodiceia. Mesma coisa que Cristo está fazendo com Laodiceia, nós estamos fazendo com você agora. Ó. Ei, meu irmão, minha irmã adventista, abra a porta. Reconheça o que a palavra de Deus está dizendo. Olha, Hebreus capítulo 8, versos 7 e 8 e 9. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, primeira aliança, lá no Horebe, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Quem foi que ele tirou da terra do Egito? Israel, o povo judeu, o povo hebreu. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Deus fez aliança com o povo de Israel, libertando-o do cativeiro egípcio. Mas eles não continuaram na aliança de Deus. Não continuaram. Eles não continuaram. Verso 10. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles, na mente, e as inscreverei sobre o seu coração. Mente, coração. Eu serei seu Deus, eles serão meu povo. Verso 11. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Quem é que vai conhecer o Senhor? Todos aqueles que receberam o quê? A impressão da lei aqui, na mente, no coração. Então, como é que você confirma a lei? Como é que você guarda a lei? Pela fé em Cristo. Todos os princípios morais da lei, você os cumpre por meio da fé. Você não anula os princípios morais da lei. Você não está mais debaixo da letra da lei, escrita em tábuas de pedra, nem em livro da lei. Tudo isso é contra você, depõe contra você, testemunha contra você. É bom eu ler de novo isso. Deuteronômio 31, 26. Eu tenho que ficar repetindo isso para que você aprenda. Deuteronômio 31, 26 diz, peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que fique ali como testemunha contra vocês. Você não está debaixo da lei, diz Paulo em Romanos 6,14, sim debaixo da graça. Você não está debaixo da lei. Quando ele diz isso, é debaixo da letra da lei. Por que eu não estou debaixo da letra da lei mais? Tábuas de pedra, livro da lei. Por que não? Por que não? Porque agora a lei está aqui dentro. Como é que eu cumpro a lei, então? Tendo fé em Jesus Cristo. Jesus cumpriu a lei no meu lugar. Cumpriu a lei por mim. Por mim, ele cumpriu toda a lei. Por mim, no meu lugar. Ele foi meu substituto no cumprimento total, perfeito e integral da lei. Ele foi meu substituto também aí. Por isso, Deus ordenou a Moisés colocar as tábuas dos 10 mandamentos, que eram representativos de todos os demais, dentro da arca. Moisés guardou a lei dentro da arca, simbolizando o quê? Que Deus precisaria, na pessoa de seu filho, guardar a lei por nós, em nosso lugar. Será que vocês não entendem isso?
Toda lei é contra nós, ela não é a nosso favor. Agora, eu sou o quê? Eu sou uma isso é metafórico, tá? Eu sou uma personificação ambulante da lei de Deus, porque a lei está aqui, ó, aqui dentro de mim. Aqui dentro de mim, dentro de você que tem fé em Jesus. E entre nós não precisamos agora ficar, olha, conheça o Senhor, saiba quem Ele é. Nós já sabemos quem Ele é. É o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Estão entendendo tudo? Já fomos selados. Já fomos selados. É por isso que Paulo diz aqui em Efésios capítulo 2, versículo 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Dos dois quem? Judeus e gentios. Criasse uma nova humanidade. Essa nova humanidade, ela não está submetida à letra da lei, porque a letra da lei foi abolida. Abolida. A letra da lei foi abolida. Os princípios morais não foram abolidos porque eles estão aqui. A letra da lei foi abolida, irmão. E na letra da lei há o quê? Mandamento do sábado, dentre tantos outros mandamentos. Cerimoniais, rituais, litúrgicos, associados, ligados ao serviço do tabernáculo terrestre, do templo, do santuário terrestre. Tudo isso acabou. Por que acabou? Porque Jesus veio e morreu. Quando ele vem e morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo, dando a entender o seguinte, olha, para Deus nada do que fizer aqui dentro desse recinto tem valor mais. Esse templo, toda essa estrutura, essa construção não tem valor nenhum mais, porque Jesus já veio e já cumpriu. Cumpriu tudo aquilo que estava profetizado que ele deveria cumprir. Então, isso não tem mais nenhum valor. Todas as leis, todas as ordenanças relacionadas ao templo, ao tabernáculo, ao santuário terrestre, estão abolidas a partir de agora. Agora, os princípios morais contidos naquele código legal que Deus deu para o povo, lá no deserto, os princípios morais que sempre existiram, esses mesmos princípios morais que Deus exigiu que todo o seu povo, em todas as eras, especialmente antes do cativeiro egípcio, que seu povo guardasse, esses princípios morais estão aqui dentro agora. Aqui dentro. Princípios morais. Esses princípios morais, Paulo resume eles num só mandamento, né? Amor ao próximo. Se você ama o próximo, você já cumpriu a lei, vai dizer Paulo, em Romanos. Eu me lembro daquela regra áurea de Jesus contida em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 12. Isso aqui é uma espécie de síntese dos princípios morais da lei de Deus que estão aqui gravados agora. Mateus 7,12. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Princípios morais. Jesus não está falando de lei cerimonial aqui, de ordenanças, rituais, litúrgicas. Ele está falando de princípios morais. Jesus, quando veio à Terra, você pode observar isso, lendo atentamente os evangelhos, você vai observar que quanto aos princípios rituais, às leis rituais, litúrgicas e cerimoniais, Jesus deu pouco valor a elas. Pouco valor a elas. Agora, com relação às leis morais, Jesus estava sempre cumprindo ali, ó, à risca, as leis morais. Leia os evangelhos com essa visão, com essa ótica. E aí ele dá essa síntese, esse resumo. Olha,
tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amor ao próximo. Amor ao próximo. Por isso que Paulo diz isso. Cumprimento da lei é o quê? É o amor. O cumprimento da lei é o amor. Você não precisa de letra da lei contida em tábuas ou em livro da lei. Você não precisa da letra da lei. A lei está aqui dentro de você. Por que você vai precisar de guardar o sábado para que você possa ser selado se você já foi selado? Já foi selado, já foi ungido. O Espírito Santo está em você como penhor, como garantia disso. Que você pertence a Deus. Você é dele. E porque você é dele, é que ele vem com advertências, repreensões, disciplinas. Ele vem com correção. Porque você pertence a ele, porque ele te ama. Ele já te salvou, já te fez igreja. Igreja é o corpo místico de Cristo. Você não precisa de guarda de sábado mais, irmão. Onde você estiver, no tempo que for, você está com Deus e Deus está com você. Você está em Cristo, juntamente com Deus. Por isso já não há mais nenhuma condenação. Espero que você tenha entendido mais essas lições preciosas da palavra de Deus. E eu rogo uma bênção sobre você em nome do Senhor Jesus. Amém.